Nós vamos prosseguir com a proposta que fizemos no início desse mês, quando ao longo do mês de outubro estaríamos conhecendo um pouco mais a respeito da história de Jó, uma história que nos fascina, uma história que nos chama muita atenção, sobretudo pelo grau de sofrimento que esse homem passa e pela ação de Deus em meio a tudo isso. Esses 2 primeiros domingos estivemos focalizando o início dessa história e trabalhamos ali com o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Hoje nós estaremos trabalhando com os capítulos 4 até o 31. Evidentemente não há condições de fazer a leitura de todo esse texto, então o que eu sugiro aqui é o capítulo 23, do 1 ao 7, onde nós encontramos, talvez de maneira concisa, um momento específico em que Jó vive na sua história, em que ponto que Jó está dessa história em que ele está vivendo. Jó capítulo 23, a partir do versículo 1, nós encontramos o seguinte: Respondeu, porém, Jó: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos, saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que me dissesse. Acaso, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, antes me atenderia. Ali, o homem reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juízo. Feche mais uma vez os seus olhos, por favor, para nos orar. Pai, estamos novamente diante do Senhor agora, com as Escrituras Sagradas diante dos nossos olhos. E nós te pedimos que o Senhor venha mais uma vez falar com a tua igreja aos nossos corações. Nós precisamos disso, temos necessidade de alimento que nos alcance e nos faça fortes, confiantes, robustos, do ponto de vista espiritual, para vencer as lutas e os obstáculos que rotineiramente se levantam. Ajuda-nos, a Deus, a compreender com clareza a tua vontade, aquilo que o Senhor é e aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Através da história de Jó, meus irmãos, Deus ensina 2 coisas basicamente. E essas 2 coisas, essas 2 verdades, elas estão no fulcro deste livro. Essas 2 verdades permeiam o capítulo 1 até o capítulo 42 desse livro. Nós temos aqui a história de um homem, onde por meio dessa história, Deus vai nos ensinar, em primeiro lugar, que o genuíno amor por Ele é um amor maior do que qualquer coisa. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos com este livro, com a história de Jó, que precisa ficar gravada no nosso coração. O genuíno amor por Deus é um amor maior que qualquer outro amor. Um amor maior do que os nossos bens, um amor maior do que a família, um amor maior do que a si próprio. Mas a segunda coisa que nós aprendemos nesse livro, meus irmãos, é que a genuína fé em Deus sempre vence. A genuína fé no Senhor sempre produz vitória. Sempre vence todas as incertezas e dúvidas que eventualmente surgem com o objetivo de tirar você e eu, tirar a igreja, tirar qualquer pessoa dos caminhos do Senhor. Em resumo, o livro de Jó, meus irmãos, nos ensina que nada nos separa do amor de Cristo, que
que nada nos separa, que nada separa o salvo do Salvador. Paulo faz referência a isso lá em Romanos capítulo 8, quando ele diz: nada nos separará do amor de Cristo. O livro de Jó, em resumo, nos ensina que o salvo sempre vence os obstáculos que intentam separá-lo de Deus. E mais uma vez eu cito Paulo no capítulo 8. Paulo diz: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Por meio dele, nós vencemos. Mas vencemos o quê? Tudo aquilo que pode nos separar dele, pode nos distanciar do Senhor. O texto especificamente que temos diante de nós, não apenas o capítulo 23, mas do capítulo 4 até o capítulo 31, que é o nosso fundamento hoje, que é a nossa base de compreensão da vontade de Deus, vai nos estimular, meus irmãos. Esse texto todo vai nos estimular, eu diria, vai estimular a igreja, quando a fé estiver por um fio, vai nos estimular que nós precisamos lembrar que Deus é aquele, atenção, que continua a amar e a ser bondoso o tempo todo. Esses capítulos vão nos lembrar que Deus jamais desampara. E finalmente, esses capítulos todos, de 4 a 31, vão nos lembrar que Deus sempre cumpre as suas promessas. Esse texto todo, meus irmãos, precisa estar na nossa mente de alguma maneira, para que quando estivermos no fio da navalha, quando a nossa fé for testada, quando eventualmente isso pode acontecer com qualquer um de nós, quando eventualmente estivermos a ponto de desistir, precisamos nos lembrar disso, que Deus é amor e continua a amar, que Deus é bom e continua sendo bom, que Ele nunca nos desampara e que Ele sempre cumpre as suas promessas. Olha para mim, isto é o Evangelho das Escrituras Sagradas. Esse conjunto de verdades resume as boas notícias da Palavra de Deus, que precisam ficar gravadas o tempo todo no nosso coração. Dito isso, meus irmãos, vamos aqui à história de Jó, que nos interessa nessa noite. Veja, quando estivemos aqui no domingo passado, encerramos lembrando, ou pelo menos pontuando, que Jó recebe os seus amigos, ou melhor dizendo, os seus amigos, os seus 3 amigos, ele faz, Bildade e Zofar se aproximam dele, sabedores naquele instante da doença e do problema terrível, das dificuldades tremendas que Jó passava, vão até Jó fazer uma visita. E o texto ali finalmente diz que eles ficam 7 dias em silêncio. Quem é que quebra esse silêncio? O capítulo 3 nos mostra isso. Que Jó, diante daquele silêncio infernal, terrível, ele diz o seguinte: eu preferia não ter nascido. Minha mãe poderia ter me abortado. Então o que eu quero fazer agora é pedir a Deus: Deus, tira a minha vida. E ele faz isso no capítulo 3. No capítulo 1 você tem um homem infeliz com a sua família. No capítulo 1 você tem Satanás se aproximando de Deus e desafiando Deus a provar Jó, se ele continuaria a confiar nele ou não. Deus diz para Satanás: olha, pode prová-lo. Satanás então, com a autorização de Deus, tira todos os bens de Satanás, tira a família de Satanás, tira a saúde de Satanás. Agora seus amigos se aproximam dele. Satanás vai usar esses amigos para atingir não apenas agora os bens de Satanás, mas para atingir a mente de Satanás, para confundir, melhor dizendo, para atingir a mente de Jó, e para confundir a
E esses homens começam de fato a atingir os seus objetivos sem perceber, porque na verdade eles estão sendo instrumentos de Satanás. Veja, meus irmãos, a partir do capítulo 4, esses homens começam a falar. Os três. Ele faz com mais frequência, Bildad um pouco menos. Zofar fala uma vez só. Isso vai acontecer até o capítulo 11, especialmente. E nós temos então a fala desses três homens. Eu gostaria de trabalhar muito rapidamente com eles três aqui. O primeiro que fala, ele faz. E ele faz isso nos capítulos 4 e 5. O que nós temos aqui? Nós temos dos três o mais velho e provavelmente o mais sábio. Inclusive o apóstolo Paulo cita, não o nome ele faz, mas cita uma observação que ele faz, coloca ali no capítulo 5 de Jó, quando fala sobre sabedoria humana. O apóstolo Paulo lá no Novo Testamento faz referência a algo que ele coloca aqui. Ele faz, meus irmãos, diante do quadro que está diante dele, Jó caído ali, terrivelmente doente, em decomposição física, por conta da sua doença, acapadíssimo, do ponto de vista emocional, desfigurado, irreconhecível. Olhe para mim, ele tem uma resposta para aquilo. Depois de olhar todo esse cenário, durante 7 dias observando aquilo, ele e os seus amigos, os seus 2 amigos ali, ele tem a resposta para aquela situação. Ele tem a razão pela qual tudo aquilo que está acontecendo. E a razão, segundo ele faz, é essa: pecados geram a disciplina de Deus. Em outras palavras, na mente de ele faz, e nos lábios dele agora, o que está acontecendo com Jó ali é fruto de algum pecado, ou de alguns pecados que Jó cometeu, e por isso ele está recebendo aí a disciplina do Senhor. A mão pesada de Deus está sobre ele. No capítulo 4, versículo 8, você tem lá, ele faz dizendo: os que lavram a iniquidade semeiam o mal, isso mesmo, eles cegam, eles colhem. Ou seja, ele está utilizando aquele ditado que eu e você conhecemos: quem planta o mal, colhe o mal. É isso que ele faz sem em mente. Agora veja, meus irmãos, o problema aqui é que ele afirma isso a partir da sua experiência pessoal. Porque o mesmo versículo 8 que eu fiz referência aqui no capítulo 4, o mesmo versículo começa dizendo o seguinte: segundo eu tenho visto. Ele faz que está colocando isso. Ele faz está dizendo, segundo a minha experiência pessoal, segundo o que eu conheço da vida, eu tenho crescido na sabedoria, reconheço que de alguma maneira Deus tem feito isso comigo, porque possivelmente ele faz, eu já disse isso anteriormente, ele faz. Bildad e Zofar eram homens tementes a Deus, também como Jó. Então ele tinha a sua experiência de vida, e por conta dessa experiência ele entende que o que está acontecendo com Jó é fruto de algum pecado que ele cometeu. Atenção, o que ele faz está dizendo é uma verdade quanto a pecados que são disciplinados por Deus. Pecados sempre são disciplinados por Deus. Sim, ele está dizendo uma verdade, mas veja, essa não é toda a verdade. É verdade que Deus disciplina pecados e pecadores por causa das suas falhas, mas essa não é toda a verdade. E veja, nós todos sabemos que uma meia-verdade é uma mentira inteira. Ele tinha boa intenção, mas ele está equivocado. Ele tem a palavra de Deus consigo, é verdade, mas aqui ele prefere usar a sua experiência pessoal. Isso aqui é significativo, meus irmãos, porque esse inclusive é um grande erro que muitos crentes hoje em dia cometem. Veja, hoje
Crentes tentam eventualmente consolar pessoas, contando experiências pessoais, falando daquilo que tem sido a sua vida, dizendo para alguém: olha, eu já vivi algo parecido com aquilo que você está vivendo hoje, comigo foi assim, com o meu parente, com familiares meus. Muito bem, essas histórias, essas experiências podem ser até relevantes e importantes, mas diante de uma fala assim, corre-se o risco de quem está ouvindo dizer o seguinte: muito bem, essa é a sua experiência, mas guarde essa sua experiência para você. O que na verdade eu quero ouvir é o que Deus tem a dizer sobre a situação que eu estou vivendo. Olhe para mim, meus irmãos, experiências pessoais são importantes e relevantes, têm o seu lugar, mas experiências pessoais nunca são padrão absoluto. Padrão absoluto é as Escrituras Sagradas. Vários textos da Bíblia apontam para consolo, para fortalecimento, para instrução das Escrituras. Tiago 5, Hebreus 3, 1 Tessalonicenses 5. Eu destaco aqui, no momento, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18, quando Paulo diz: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Que palavras? As palavras do Senhor. Paulo não fala da sua experiência, mas fala daquilo que Deus diz. E é precisamente isso que consola, conforta e instrui. Nós temos aqui então uma lição a partir de Elifaz, com essa situação aqui de Elifaz. A lição é essa: não basta uma boa intenção no falar, é preciso fidelidade às Escrituras Sagradas. Muito bem, mas vamos caminhar aí para o segundo personagem, o segundo amigo de Jó, Bildade. Nós encontramos a fala de Bildade aqui no capítulo 8, e Bildade lança em Jó palavras ainda mais duras. Veja o que ele faz. Diz para Jó: Jó, o que está acontecendo com você é consequência de algum pecado que você cometeu. Agora olhe para mim, Jó está sendo consolado aqui? Possivelmente não. Ele está colocando um peso em Jó. Bildade agora vai acrescentar peso a mais. Peso a mais. Bildade vai acusar Jó de ser desleal, de ser injusto com Deus. Nós não temos tempo de ler aqui, mas nos capítulos 6 e 7, Jó responde a Elifaz dizendo: Elifaz, mas eu não tenho pecado como você está dizendo que eu tenho. Eu continuo sendo reto, íntegro e assim por diante. E em algum momento dos capítulos 6 e 7, Jó volta-se para Deus e diz: Deus, eu não sou assim como Elifaz está dizendo. E aí Bildade, ouvindo aquilo, diz: Bildade, ouvindo aquilo, diz: Jó, você está enganado, você é pecador, sim, você está pecando, você precisa confessar o seu pecado, e você ainda vai mais longe, você se volta para Deus e diz que Deus não está sendo justo com você. Você está sendo injusto com Deus, você está sendo desleal com Ele. Veja os versos 3 e 4 que Bildade diz, e ele diz de maneira severa isso: perverteria Deus o direito ou a justiça? Que coisa terrível que Bildade está colocando aqui para Jó. Ele está dizendo para Jó: Jó, você realmente acha que Deus é injusto? Você acha que Deus não age sempre de maneira correta? E Bildade piora ainda a sua fala contra Jó. Ainda no verso 4 ele diz, capítulo 8, versículo 4: se teus filhos pecaram contra ele, também ele, Deus, os lançou na sua transgressão. Bildade está dizendo para Jó: olha, Jó, seus 10 filhos morreram, mas sabe por que eles morreram? Possivelmente eles morreram porque eles eram pecadores, eles pecaram também, isso foi consequência de pecados dele, e agora Deus está lançando sobre você esse peso, a consequência disso. Veja um homem que tinha perdido toda a sua família, ouve isso agora de um dos seus amigos. Bildade vai mais longe, depois ele sugere a Jó que considere a experiência dos seus antepassados, para aceitar que tudo aquilo que ele estava sofrendo era
Eu destaco aqui o versículo 8, quando Bildade diz: pergunta agora às gerações passadas e atenta à experiência dos seus pais. Bildade está dizendo para Jó, olha para os seus papás, olha para os seus pais, para os seus avós, para aqueles que vieram antes de você, a experiência deles vai mostrar, vai provar que a coisa é sempre assim. Que quando alguém peca, Deus disciplina, quando alguém falha, Deus pune, é sempre assim, então não há jeito. O que está acontecendo com você, Jó, é que você pecou, você errou, e você está sofrendo a consequência do seu erro. Agora olhe para mim, é verdade sim, Bildade tem razão, em parte. É verdade que Deus é justo, que Deus é correto em tudo. É verdade que a experiência dos mais velhos devem ser consideradas. Bildade tem razão nisso. Mas novamente, meus irmãos, isso não é toda a verdade. Não é toda a verdade. Porque Deus não é apenas justo, Deus tem outras qualidades também. E as experiências sempre são singulares, sejam suas, sejam daqueles que antecederam você. Experiências sempre são coisas particulares, podem servir, portanto, de referência, mas como eu disse há pouco, experiências nunca são um padrão absoluto. Mais uma vez, a lição é a mesma: não basta boa intenção ao falar, é preciso fidelidade às Escrituras Sagradas. E aí surge então o terceiro amigo, Zofar, possivelmente o mais jovem de todos, mas observe, o mais cruel e o mais rude dos três. Jó já tinha sido acusado de ser um pecador inconfesso, já tinha sido acusado pelo segundo amigo de estar sendo injusto e desleal contra Deus, de não ouvir ninguém, de olhar só para si, de não querer saber das experiências de outros, de ser egoísta. E agora ele está sendo acusado de ser mal em si mesmo. Zofar não admite que Jó ainda queira manter a sua integridade. De Jó continuar dizendo que ele está limpo, que ele não errou. Zofar está absolutamente enfurecido aqui, diante da resistência de Jó em afirmar que ele não era e não tinha feito aquilo que estão dizendo que ele era e que ele fez. Zofar está absolutamente irritado com isso, irado profundamente com as respostas de Jó. Zofar então diz ali no capítulo 11, onde encontramos a fala de Zofar, os versos 2 e 3, eu pensei alguma coisa dali. Zofar diz o seguinte: não se dará resposta a esse palavrório? Acaso tem razão o tagarela? Quem é o tagarela aqui? Jó, aquele que fala demais. Mas Zofar continua: será o caso de as suas parolas fazerem calar os homens? Parolas aqui apenas para elucidar, conversa fiada, é conversa mole. É como se Zofar estivesse dizendo: Jó, para com essa conversa mole, com essa conversa fiada que você está colocando o tempo todo. Você está querendo enganar quem? Você está querendo ludibriar quem com isso? Você está querendo chegar aonde com esse negócio de não admitir o que você fez, o que você é? Você está indo longe demais, Jó. Pare com isso. Mas essas palavras de Zofar não são calmas. Zofar está muito bravo com Jó aqui. Veja, meus irmãos, parece que Zofar se esqueceu que ele veio ali para consolar o seu amigo. Agora veja, meus irmãos, esta foi a maneira com a qual aqueles amigos trataram aquela situação. Sem saber, eles estavam sendo porta-vozes do diabo, eles estavam sendo pedra de tropeço. Eles tinham de fato boa intenção, até porque eles citaram algumas verdades bíblicas, fizeram referência à história, lembraram que é importante a experiência daqueles que vieram antes.
No entanto, observe, ao invés de consolar, eles estavam destruindo a fé de Jó. Ao invés de ajudar, eles estavam atrapalhando. Ao invés de animar, ao invés de encorajar, de fortalecer, aqueles 3 homens estavam desanimando Jó. Aqueles amigos, aqueles 3 amigos, eles estavam sendo sim sinceros e honestos. Eles realmente acreditavam, meus irmãos e irmãs, que a vida é como uma engrenagem de causa e efeito, que o relacionamento com Deus se define única e exclusivamente dessa maneira. Quando se obedece, Deus abençoa. Quando se desobedece, quando faz alguma coisa errada, Deus pune, Deus condena, Deus pesa a mão. Na mente daqueles 3 homens, na mente daqueles 3 amigos, a engrenagem funcionava exclusivamente assim na vida de qualquer pessoa. Mas olha para mim, eles estavam equivocados. Esse é um pensamento, meus irmãos, inventado por Satanás. E hoje em dia, nós precisamos tomar muito cuidado para não cair na mesma cilada. Não acharmos eventualmente que problemas que talvez estejamos passando seja fruto de alguma coisa que fizemos de errado recentemente ou lá atrás. Ou eventualmente olhamos para alguns problemas que as pessoas estão passando, para sofrimentos que as pessoas estão passando, qualquer pessoa que esteja em torno de nós, e aí nós colocamos o dedo naquela situação de ser, e pensamos e concluímos assim: olha, isso é fruto de um erro que ele cometeu, de um pecado dele, de algo que ele errou, de algo que ele falhou. Veja, meus irmãos, é preciso entender de uma vez por todas que Deus é muito maior do que a lógica humana. Há muita coisa que Deus faz que é incompreensível para mim e para você. Há muita coisa que acontece que nós não entendemos. Deus está muito acima da nossa compreensão. Deus definitivamente não pode ser compreendido, não pode ser entendido na sua inteireza. Eu gostaria que você ouvisse o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 11, os versos 33 a 36, apenas ouça. Fica de pé um pouquinho, Carol. Ouça o que o texto diz. A profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quem pode sondar Deus? Deus é inescrutável, Deus não pode ser compreendido, Deus não pode ser entendido. Não há, muitas vezes, não há lógica humana que alcance a mente do Senhor, definitivamente não há, meus irmãos. E talvez você olhe para mim e diga: puxa vida, é verdade, mas no livro de Jó tem alguma coisa nesse sentido? Tem! Nós encontramos essa verdade no próprio livro de Jó. Um pouco mais à frente, lá no capítulo 36, quando um quarto personagem entra em cena, Eliú. Mais à frente nós falaremos dele, talvez no próximo domingo. Eliú diz o seguinte, no capítulo 36, versículo 26: eis que Deus é grande e não o podemos compreender. Deus, como os reformadores do século XVII cunharam, Deus é o incompreensível. Meus irmãos, existem coisas que acontecem na vida dos crentes, e particularmente dificuldades, sofrimentos, dores, angústias, inquietações, que fazem parte de um plano maior, de um projeto maior de Deus, que eu e você não enxergamos no momento, que eu e você não entendemos naquela hora, mas que está dentro de algo que Deus está escrevendo na sua e na minha história. Eu e você não conhecemos o próximo capítulo, mas Deus sabe, Deus conhece, porque Ele definiu e Ele já escreveu.
Então é preciso entender e compreender que a lógica humana não alcança a mente do Senhor, o coração e as intenções de Deus. Aqueles 3 homens estavam presos a esse raciocínio e exatamente por isso estavam equivocados na sua conclusão em relação a Jó. Agora, meus irmãos, conscientes que é impossível entender todas as ações divinas, retornemos aqui rapidamente à história de Jó. Veja, Jó não estava entendendo aquilo que estava se passando com ele. Os seus terríveis sofrimentos eram um mistério para ele, um mistério total. Daí os capítulos 12 até o 31 vão mostrar aqui, meus irmãos, um homem que está tentando se equilibrar, capítulos 12 até o 31. Um homem que está tentando se equilibrar entre continuar crendo em Deus e abandonar completamente a fé. Dos capítulos 12 até o 31, você tem Jó andando na corda bamba. Continuo com Deus ou abandono? Jó caminha aqui, meus irmãos, em direção ao fundo do poço no seu relacionamento com Deus. Temos aqui um homem absolutamente cansado, extremamente cansado, cada vez mais perdido, sem entender o que está experimentando. E olha para mim, era exatamente esse momento que o diabo estava esperando. Porque quando se está na linha da desistência, quando está muito próximo de dizer eu não quero mais, para mim chega. Então fica muito fácil de falar aquilo que não devia falar, de tomar decisões que não deveriam ser tomadas, de fazer aquilo que nunca deveria ser feito. Quando a coisa está ruim, quando o chão se abre, quando você perde o chão, quando tudo está obscuro, quando parece que todas as coisas estão se voltando contra você, a mente não funciona mais, o raciocínio para de andar como era antes. As lógicas parecem totalmente difusas. E aí fala o que não deve, pensa o que não deve, decide-se o que não deve, faz o que não se deve. Olhe para mim, exatamente essa situação de Jó. É nesse instante, nessa realidade, nesse cenário que Jó se encontra aqui, meus irmãos. Sentindo pena de si mesmo, desencorajado e depressivo. É o homem que nós encontramos nos capítulos 23 até 31. Eu vou repetir. Um homem sentindo pena de si mesmo, desencorajado inclusive pelos seus amigos e depressivo. E nesse cenário, com este quadro emocional, Jó vai se tornar um homem intransigente, duro, ressentido e sobretudo crítico, extremamente crítico. Jó perde a sua fé? Não, mas ele está por um fio para perder, por um fio. Sabe o que Jó começa a fazer a partir daí? Exigir de Deus justiça. Exatamente isso que Jó começa a fazer. É como se Jó dissesse a Deus, se volta para Deus e diz: Deus, você não está vendo a situação que está acontecendo aqui? Veja, eu sou um homem reto, eu sou um homem íntegro, eu sou um homem que se desvia do mal, eu sou um homem que teme ao Senhor. Por que essas coisas estão acontecendo? Eu exijo que o Senhor seja justo comigo. É isso que Jó está colocando aqui nos versos do capítulo, melhor dizendo, do capítulo 23 até o 31. E o diabo aqui está rindo, está sorrindo, porque Jó está prestes a blasfemar contra Deus. A possibilidade disso acontecer é muito grande. Eu quero me focar aqui, já vislumbrando o final desse sermão, meus irmãos. Focar aqui os capítulos 23 e 34 rapidamente. Eu queria que você observasse aqui Jó nesses momentos. No capítulo 23, nós não vamos ler agora aqui, obviamente, mas no capítulo 23, Jó descarrega toda a sua ira e toda a sua emoção. Ele está profundamente angustiado com uma pergunta apenas. E a pergunta de Jó aqui é:
Quem é Deus? Quem é Deus? Um Deus que permite que pessoas más continuem bem, continuem com as suas vidas tranquilas, e ao mesmo tempo permite que pessoas boas, pessoas que amam a Deus, sofram terrivelmente. Jó pergunta: quem é você, Deus? Por que o Senhor faz isso? O questionamento de Jó é esse, quanto ao governo de Deus sobre esse mundo. Por que Deus governa o mundo dessa maneira? Ele definitivamente, meus irmãos, quer entender o que está acontecendo. E aí então ele apresenta a sua queixa aqui no capítulo 23, versículo 1. Ele diz: a minha queixa é de um revoltado. É de um revoltado, de alguém que não aguenta mais ver o que está acontecendo. Mas junto com a sua queixa, ele apresenta aqui uma defesa. E a defesa dele é uma lista de excelentes e admiráveis exemplares ações que, segundo Jó, ações dele próprio, ações essas que deveriam ser levadas em consideração ali, diante do tribunal, diante do Supremo Tribunal do Universo, diante do Supremo Deus, diante do Supremo Juiz. É como se Jó dissesse: olha, veja a minha vida é ilibada, completamente reta, não tem nada do que dizer contra ela. Olhe aqui, olhe. Olhando esse cenário, meus irmãos, nós precisamos admitir que muitas vezes, à semelhança de Jó, nós questionamos Deus também, em meio a situações difíceis, doloridas, angustiantes. Às vezes eu e você chegamos diante de Deus e perguntamos: Deus, por que está acontecendo assim? Por que as coisas estão sendo dessa forma? Por que tinha que ser comigo? Por que tinha que ser com a minha família? Algumas pessoas perguntam: por que o Senhor me deu esse fardo, essa carga para eu carregar? Por que Deus fez isso? Por que o Senhor não tira essa tristeza do meu coração? Por que Deus não faz isso? Nós precisamos admitir que, a semelhança de Jó, como Jó, nós fazemos algo parecido. Questionamos Deus. Perguntamos para Deus: por que, Deus? Por quê? Mas veja, no capítulo 31, Jó está absolutamente convencido da sua própria justiça e da sua inocência. Capítulo 31. Ele tem certeza de que o fato dele ser justo e ser inocente diante das acusações que estão fazendo contra ele, isso precisa ser considerado. A sua retidão, a sua integridade, todas essas coisas. Entretanto, ele esquece, meus irmãos, que essa integridade, que essa retidão, que esse se desviar do mal, que o fato dele ser temente a Deus, tudo isso, toda essa condição, foi um presente de Deus para ele. Foi algo dado pelo Senhor. E que o fato dele ser assim, e ter uma vida assim, não dá a ele o direito de questionar o governo de Deus. Porque afinal de contas, olhe para mim, Jó continua sendo vaso e Deus continua sendo oleiro. Ele continua sendo criatura e Deus continua sendo criador. Nada mudou. O que é que mudou aqui? Mudou a mente de Jó. Porque ele havia perdido tudo na vida dele: bens, propriedades, família, saúde, e agora ele está sendo atacado na sua fé, na sua mente. Pessoas estão dizendo para ele: olha, assim, assim, assim. Ele está começando a perder a fé, ele está começando a perder a confiança no Senhor, ele está começando a questionar Deus. O cenário muda diante dele. Ele está num vale, daquilo que Davi diz, o vale, ele está literalmente no vale da sombra da morte, e ele está prestes a desistir.
E é por isso que essas coisas estão acontecendo, é por isso que Jó está agindo assim, falando assim, pensando assim. Para Jó e para nós, meus irmãos, entretanto, é suficiente sabermos que Deus nos ama. Jó havia se esquecido disso, mas é preciso se lembrar, e Jó havia se esquecido. É suficiente saber que Deus nos ama e que eventualmente, como eu disse há pouco, dentro de um projeto maior, Deus usa tristezas e dores para o nosso bem. Deus faz isso. Eu queria que você guardasse uma coisa no seu coração: Deus te ama. Deus te ama, Deus te ama, e é por causa deste amor que Ele tem por você, Ele se comprometeu a estar contigo por toda a sua vida. Por toda a sua vida. Deus se comprometeu com você a andar contigo na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. Deus prometeu isso e Ele cumpre, e Ele continua a cumprir. Eu fiz referência a essas frases aqui, que normalmente são usadas no casamento, porque numa cerimônia de casamento o que ocorre ali é literalmente um acordo, é uma aliança. E olha para mim, o que Deus fez com você, com a sua igreja, foi uma aliança. Deus prometeu isso. E Deus prometeu, e Ele está cumprindo essa promessa na sua vida. Ele continua com você. Ele não deixou você um minuto sequer. Assim como Ele não havia deixado Jó um segundo sequer. Apenas Jó não estava percebendo isso. Jó não estava reconhecendo isso. Jó não estava entendendo essa verdade, essa realidade. Mas eu termino aqui no capítulo 35, dos versos 35 a 40, você tem o final desse capítulo. E aí você vai ter um momento que talvez seja surpreendente para nós, mas você não pode se esquecer do caos em que Jó se encontra. Você vai ver agora aqui um homem, nesse finalzinho do capítulo 35, um homem extremamente arrogante, orgulhoso e presunçoso. Essas são 3 marcas nas últimas falas de Jó, aqui no capítulo 31, arrogância, orgulho e presunção. Veja, no versículo 35, lá no final do verso 35, Jó diz o seguinte: que o Todo-Poderoso me atenda. Essas são as palavras literais de Jó. O que Jó está dizendo para Deus? Deus, você é obrigado a me ouvir. Você tem que me atender. É como se Jó, na sua insignificância e na sua ignorância, estivesse tentando colocar Deus contra a parede. Olha aqui, Deus, você tem que me ouvir. E ele vai mais além ainda. Os versos 35, 36 e 37, eu pontuei algumas falas aqui de Jó. Jó diz o seguinte: que o meu adversário escreva a sua acusação. Se tem alguém aqui me acusando, que escreva isso e mostre aqui, tenha coragem de mostrar. Eu não tenho receio de ser acusado, porque eu tenho certeza, Jó está dizendo, eu tenho certeza do que sou, do que faço, do que disse. Eu sou mais eu aqui, eu não tenho medo de ser acusado, porque qualquer acusação que vier contra mim será falsa. É isso que Jó está dizendo. Ele prossegue ainda, nos versos 36 e 37, ele diz: por certo que eu levaria essas acusações sobre o meu ombro. Interessante Jó dizer isso, porque via de regra, quando alguém acusa uma outra pessoa, essa pessoa que foi acusada geralmente fica envergonhado daquele que está acusando, tenta se esquivar um pouco, mas Jó está dizendo: qualquer acusação que vier contra mim, eu vou colocar na frente de todo mundo. Eu não tenho vergonha daquilo que digam contra mim. E ele vai mais além ainda, no início do verso 37, ele diz: mostrar-lhe-ia o número dos meus passos. O que Jó está dizendo é o seguinte: o meu livro, a minha vida é um livro aberto, eu não tenho absolutamente nada a esconder. Jó utiliza aqui uma linguagem incisiva, meus irmãos, para mostrar que ele não teme nenhuma acusação e que ele não tem nada a esconder. Jó quer por todos os meios provar que ele é um homem justo.
provar que ele é um homem justo. Ele só esqueceu de uma coisa, meus irmãos. No meio desse caos todo, dessa situação terrível que ele estava vivendo, ele se esqueceu que aos olhos do Pai, aos olhos de Deus, ele já era um homem justo. Porque ele já havia sido justificado. Ele não tinha nada para provar. Porque o que precisava ser feito, Deus já havia feito. Mas a fé dele ali estava abalada, estava fragilizada. Os seus amigos tinham conseguido deixá-lo completamente confuso. E agora Jó estava acreditando que precisava mostrar para todo mundo, inclusive para Deus, que ele era uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, etc. Ele precisava provar, ele estava obcecado com isso. Jó havia se esquecido, meus irmãos, do amor de Deus por ele. Eu quero concluir essa mensagem, meus irmãos, dizendo o seguinte: Jó não entendia o que estava acontecendo, ele estava absolutamente confuso, perdido, no meio daquele emaranhado todo de pensamentos, de ideias. Mas no final de tudo, no final do livro, no final dessa história, Deus vai se mostrar para ele novamente e vai lembrar a Jó que ele era filho de Deus, que ele não tinha perdido essa filiação. Deus vai mostrar para ele que Jó nunca seria tratado como inimigo. Deus vai mostrar para Jó que ele era alguém amado com um amor profundo e um amor eterno, como diz Jeremias. Com amor eterno eu te amei. É assim que Deus amou a Jó. Com a sua saúde espiritual fragilizada, debilitada, já não estava enxergando isso. Mas essa era uma realidade na vida de Jó e na vida daquele homem. Eu quero que você se lembre que essa realidade é na sua vida também. Diante disso, meus irmãos, a Bíblia nos chama a descansar em Deus e a descansar nas suas promessas. A Bíblia nos chama, meus irmãos, a crer naquilo que Deus tem dito, naquilo que Deus fala, e crer sem duvidar. Portanto, eu sugiro a você que não se torture por respostas que eventualmente você não tem conseguido. Até porque Deus nunca prometeu responder todas as perguntas que você fizer. Deus nunca prometeu isso. Creia no amor, creia nos cuidados de Deus pela sua vida, creia nisso. Porque é assim que Deus trata a sua igreja. É assim que Deus trata os seus filhos. É desse jeito que Deus trata você. Deus é assim. Jó não estava entendendo isso, mas ali na frente ele vai entender. Ele quase perde a sua fé, mas Deus não permite. Há momentos em que você e eu vivemos experiências semelhantes, mas Deus nunca vai permitir que você perca a sua fé. E Deus vai continuar sendo bom e amoroso com você, porque Ele tem um plano maior, projetos maiores na sua vida. E esses projetos às vezes contemplam dores e sofrimentos, mas ao final Deus te ama e Deus conduzirá você do melhor para a eternidade. A paz, conforto, luz, sossego. Deus te ama. Não se esqueça disso. Amém? Eu gostaria que nós